Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Débora, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. São 6h02. Agora nós já vamos diretamente a Brasília. Larissa Lopes traz aqui mais detalhes sobre o projeto Antifacções. Oi, Larissa. Oi, Débora. Boa tarde para vocês e para todos. Olha, acabou agora a apresentação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em relação a esse projeto Antifacções. E o governo Lula prepara vários projetos, né? São ao menos 4 voltados à segurança pública, e isso após pesquisa mostrar justamente que essa é uma das maiores preocupações dos brasileiros, e agora a gente já vê que começou um período eleitoral e será bastante voltado a isso. A proposta apresentada hoje, Débora, tem 2 pontos principais, assim, que foram destacados pelo ministro, é que, dentre os pontos, estará, então, autorizada a criação de empresas fictícias e também a infiltração de policiais e até de delatores nessas facções, e as empresas fictícias terão todos os documentos e tudo mais, e vão servir, então, para fazer negócios ali com essas facções, de certa forma, para identificar a atividade criminosa. O ministro disse que isso, então, não seria ilegal, já que é o que está previsto no pacote, que hoje foi enviado à Casa Civil, passará por reformulações, também atualizações, aperfeiçoamento, e depois pode ser que ainda este ano seja enviado ao Congresso. Mas a organização criminosa hoje é extremamente sofisticada, ela não pratica só crimes, matando, roubando, furtando, ela monta empresas que transacionam com outras empresas. Então nós perfeitamente, as autoridades podem eventualmente criar uma empresa fictícia para transacionarem com essas empresas usadas como fachadas ou usadas para fins ilícitos, e assim perceber o modus operandi, o modo como operam essas empresas. Então, as empresas voltadas para o crime. Então, uma forma mais sofisticada, mais atualizada de infiltração na organização criminosa. Bom, então foi enviado já à Casa Civil essa proposta anti-facções, e hoje, mais cedo, também o Ministério da Justiça lançou um programa Município Mais Seguro, em parceria com o Ministério das Cidades, com investimento inicial de 170 milhões, com o objetivo de fortalecer guardas municipais e integrar uma atuação ao Sistema Único de Segurança Pública. A primeira fase contempla 215 municípios, com efetivo superior a 100 agentes, que vão receber recursos para equipamento, capacitação e padronização de protocolos e uso da força. Do total dos recursos, 100 milhões serão destinados à compra de armas não letais, coletes balísticos e treinamentos sobre uso diferenciado da força. Outros 65 milhões financiarão projetos de polícia comunitária e ações de combate à violência contra a mulher. Débora. Obrigada, Larissa Lopes, pelas informações. Bem, o projeto trata de várias coisas, né, Vera? Principalmente do aumento de pena. O ministro falou em atualizações de protocolos, infiltração de policiais e de colaboradores. Na verdade, eu achei que isso já acontecesse. Talvez seja a forma, né, de realizar esses protocolos. Asfixiamento financeiro, um ponto importante. O governo dando uma resposta aí para o combate ao crime organizado. Resposta que vem aí em boa hora, na verdade um pouco já atrasada, poderia ter vindo ainda antes, era necessário esse projeto. Ele organiza, sistematiza uma série de ações no combate às facções criminosas. Havia aquela dúvida, né, polêmica quanto ao nome do projeto, e acabou prevalecendo a versão que não chama de antimáfia, por não querer dar vazão à ideia de que aqui operam facções no esquema das máfias, e que poderia ser lido como uma autorização, por exemplo, para ações antiterroristas de outros países dentro do Brasil. Então, foi uma preocupação ali
que algumas autoridades tinham e que prevaleceu essa visão de não chamar, portanto, de projeto de lei antimáfia. Eu ainda não li a íntegra do texto final que foi ao Congresso. Eu tinha lido algumas das versões que estavam em discussão, tanto o anteprojeto feito lá atrás, quanto algumas versões intermediárias. E a grande preocupação de quem atuava e de quem atua no combate ao crime organizado era que esse projeto contivesse mecanismos de proteção aos agentes de segurança, de proteção a promotores, procuradores, policiais, inclusive quando eles deixarem os postos, para evitar que aconteça, por exemplo, o que aconteceu com o ex-delegado-geral Rui Ferraz, que foi assassinado. Não se sabe se ele foi assassinado por razões ligadas ao tempo em que ele combateu o crime organizado, mas se ele contasse com a proteção posterior a deixar o cargo, seria mais difícil alvejá-lo. Então, esse tipo de coisa é importante. Eu não vi como ficou a versão final em relação a isso, mas o que se sabe é que vai ser um projeto que vai demandar a aprovação de várias propostas legislativas, porque tem alterações no Código Penal, alterações no Código de Processo Penal. Então, não é um texto único, e sim são vários. De qualquer forma, projetos que são infraconstitucionais, né, Vera? Diferentemente da PEC da segurança, que é uma alteração no texto constitucional, pelo menos no aspecto da tramitação, não exige aquela maioria qualificada de 3/5 da PEC. Vamos ver como é que o governo se articula para aprovar isso no Congresso. Essa pauta da segurança é uma pauta muito importante, mas a gente tem que lembrar que vem ano eleitoral por aí e essa pauta justamente vai ser disputada aí pelos dois lados, né? Exatamente. A oposição quer ter o monopólio, né? A direita quer ter o monopólio das ações e das políticas na área de segurança pública. A esquerda sempre teve muita dificuldade de trafegar nessa área, mas o que a Larissa nos trouxe mostra uma evolução em relação ao que sempre foi o discurso de esquerda para a área de segurança pública. Então, o governo está mostrando aí a preocupação em encaminhar esses assuntos e em também dialogar com os municípios, né? Trazendo aí um plano para interligar as guardas municipais também ao Sistema Único de Segurança Pública e vai criar um banco unificado ali de organizações criminosas e de dados ligados a essas facções. Isso é uma das coisas mais relevantes. Um trabalho de inteligência bem feito, inclusive para a asfixia econômica e financeira dessas organizações, depende de um bom arsenal de informações, de um banco de dados que seja nacional, que seja constantemente alimentado e que seja de acesso a todas as polícias estaduais, a Polícia Federal, também as guardas municipais, para que funcione algo que seja, de fato, um sistema único de segurança pública. Então, esse Banco Nacional de Organizações Criminosas é um dos instrumentos mais importantes trazidos pela matéria apresentada hoje pelo ministro Ricardo Lewandowski. E quando a gente fala do asfixiamento financeiro, né, que é um ponto de extrema importância, porque hoje o PCC, vou falar do PCC mais especificamente, né, é uma organização já internacional, porque está em diversos outros países, está em todo o Brasil, começou em São Paulo, mas está em todo o Brasil, e a gente já acompanhou operações de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo postos de gasolina, motéis. Hoje, um esquema de lavagem de dinheiro em lojas de brinquedos, em shopping centers, foi alvo de uma operação aqui em São Paulo por parte do PCC. Então, são vários os ramos da economia onde o crime organizado está infiltrado. Exatamente. E muitos outros que a gente provavelmente não sabe. O setor imobiliário, por exemplo, é também tido como um setor bastante permeável à infiltração do crime organizado. E ainda falta detectar melhor a presença das facções como o PCC nesse setor imobiliário, setor de construção civil. Então, tudo isso eu acho que vai ser facilitado com uma atuação mais unificada por parte dos entes federados. E isso é importante que aconteça. Então, é preciso que se deixem aí as divergências políticas de lado para apoiar o texto. É claro, fazer alterações aqui e ali, discutir o conteúdo das medidas,
Tudo isso é óbvio, é salutar, é necessário, porque a gente está falando de medidas complexas que mexem em todo o arcabouço ali da legislação penal brasileira e que trazem uma nova maneira de trabalhar no combate ao crime organizado. Mas é importante que o ciúme e que ali a defesa do território, né? Não, aqui é minha área, aqui é meu território, não se sobreponham à necessidade de uma ação unificada. E muitas vezes isso tem acontecido. Até a resistência que havia por parte da Polícia Federal para a criação de uma agência nacional de segurança pública decorria muito do fato de que ela não queria abrir espaço e não queria abrir mão de algumas das suas prerrogativas. Então, isso tudo tem de ser enfrentado na discussão dessa matéria. Falando nas relações do governo com o Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que é preciso melhorar essa articulação política aí do governo. Ana Carolina Tomé traz para a gente essa fala do Mota. Oi, Ana. Oi, Carol. Enquanto o governo trabalha para enviar outros projetos de lei para fechar as contas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o governo precisa melhorar a articulação e que a relação com o Congresso ainda tem muito a melhorar. O clima ainda não é bom após a Câmara deixar caducar a MP do IOF. A equipe econômica vai enviar as mesmas propostas da MP, mas separadas em 2 projetos de lei. Um que prevê aumento de receitas e outro com corte de gastos. Os textos, no entanto, ainda não estão fechados. A Casa Civil e o Ministério da Fazenda trabalham para não ter mais um revés no Congresso. O governo pretende enviar pontos que são mais consensuais para evitar nova derrota. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que ainda não viu o texto, mas acredita que não haverá tanta resistência. Eles estão falando muito na parte da despesa e a parte do PIS/COFINS. Foi o que foi falando. Não sei se vem mais alguma coisa. Isso o senhor acha que é mais palatável? Esses pontos não foram tão questionados na medida provisória. Temos que aguardar só a questão política mesmo. Para evitar novos embates, o governo deve enviar separadamente outras propostas que elevam a taxação das bets e das fintechs. O assunto ainda está no radar da equipe econômica. Enquanto isso, a base governista se adiantou e acelerou a tramitação da proposta que eleva a taxação das bets de 12% para 24%. A Comissão de Finanças da Câmara aprovou um requerimento de urgência que prevê que o projeto vá direto ao plenário. Mas é Mota quem decide quando pautar. Antes, deve ouvir ali os líderes. O texto contou com assinaturas de parlamentares do PT ao PL, passando pelo Centrão. O autor da proposta, deputado Lindbergh Farias, reconheceu que não será fácil, mas vai pressionar o presidente da casa. Outro projeto encampado pela base governista na Câmara é o que reduz em 10% os benefícios fiscais concedidos pela União. O texto foi protocolado nesta terça-feira e o presidente da Comissão de Finanças, deputado Rogério Correia, disse que quer pautar o projeto nos próximos dias. A ideia é acelerar a tramitação do texto, que pode render até 40 bilhões de reais aos cofres públicos. É com você. Obrigada, Ana. Achei interessante a fala do Hugo Mota, gente, quando ele fala assim, não, essa parte da redução das despesas não teve tanta resistência. É só a questão política mesmo. É tudo a questão política, né? Exato, né? Aquele momento sincerão, né? É só a questão política mesmo. Mas é isso, o governo sabe que tem essa dificuldade. E o que ele vai fazer, né? Para tentar melhorar o seu trânsito dentro da Câmara e dentro do Senado? Difícil. Já fez muita coisa, pouca coisa resultou. A ministra Gleisi Hoffmann, quando entrou, havia ali até nos primeiros meses uma avaliação de que havia melhorado o trânsito, que havia melhorado a relação. Todo mundo elogiando a atuação dela. E isso não impediu que a Câmara impusesse várias derrotas ao governo desde então. A exceção honrosa, a grande exceção, foi o projeto do imposto de renda, que esse andou porque haveria de andar, porque é uma proposta que atinge milhões de pessoas, uma proposta de alto impacto prático e concreto na vida das pessoas. Então, o governo padece de uma dificuldade que é maior, é uma dificuldade de saber se esses partidos que são de centro-direita vão estar com Lula no projeto reeleitoral dele. Muitos deles não querem estar.
E isso, acho que não tem melhora possível na articulação política. Vai depender das articulações para 2026, do fechamento dessas alianças. Tanto que até o Gilberto Kassab, que tinha um trânsito razoável com o Palácio nos últimos meses, se afastou um pouco do Lula em razão da possibilidade de o Tarcísio de Freitas ser candidato. E aí ele vai alinhar o PSD, que é o partido dele, ao projeto do Tarcísio de Freitas. Então, tudo já está junto e misturado com 2026, é indissociável e não tem muito o que aquela articulação política tradicional possa fazer para melhorar demais o ambiente. O que pode acontecer? E isso sim melhoraria, a meu ver, o trânsito do governo no Congresso. As pesquisas mostrarem que o Lula agora deu um salto de popularidade, que ele vem ali de soluço em soluço, melhorando. Mas melhorando para um patamar que ainda é de empate entre quem avalia que o governo é ruim e quem avalia que o governo é bom. Se as próximas pesquisas mostrarem, opa, deu um salto aqui, e isso foi em razão da aprovação do IR, aí deputados e senadores vão recalcular a rota, sabe como o Waze, quando a gente está indo para algum lugar, apareceu um caminho melhor, que vem lá, e aí eles vão falar, poxa, apareceu um caminho melhor aqui para 2026, eu vou mudar as minhas fichas para esse lado de cá. Então, esse é um fator que pode melhorar o trânsito do governo no Congresso. Pois é, e o projeto IR está parado lá no Senado, né? Porque o senador Renan Calheiros, que é o relator, né? Ele está querendo fazer mudanças no projeto. Aí é uma disputa local por autoria, né? Na qual o governo padece. Porque o Renan é um aliado do governo, sempre se colocou como tal. A ação dele antes do projeto passar pela Câmara parecia ser no sentido de acelerar a tramitação na Câmara, mas agora ele está querendo deixar lá a marca registrada dele para que não passe como ele simplesmente chancelou um projeto que veio diretamente do Arthur Lira. Então, isso também é coisa de governo fraco. Um governo forte jamais deixaria essas duas pessoas serem as relatoras. Eu ia ver que ia dar ruim em algum momento. Inimigos mortais. Um vai relatar na Câmara e o outro vai relatar no Senado. Não tem como. Lembra, eu estou trazendo só coisas de obras pop aqui hoje, ou ex e tal, mas me lembram, não sei se todo mundo vai se lembrar, um desenho do Looney Tunes, do Pernalonga, que ficava assim, um punha período de caça ao coelho, período de caça ao pato. E eles iam trocando ali um selinho numa árvore e nunca se entendiam. É isso, não vai se entender. Não tem como Arthur Lira e Renan Calheiros se entenderem. O governo vai ter que interferir, falar, olha, Renan, legal, bacana você querer deixar a sua marca no projeto, mas a gente tem pressa com essa matéria. Então, que tal deixar a marca em outra matéria? Você vai relatar um projeto igualmente importante, a gente promete rapidinho no futuro, mas esse teria que passar como veio, justamente porque o tempo urge, a gente já está no final de outubro, né? Muito bem, são 6h20 agora. A Karen Lemos tem informações ao vivo de São Paulo sobre o encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump, que deve acontecer neste domingo, né, Karen? Parece que sim. Boa tarde, Débora, Carol, a Vera e também aos ouvintes. Parece que sim, porque um funcionário da Casa Branca sinalizou a disposição do governo americano em aceitar a proposta do Brasil para essa reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump durante a agenda na Malásia. Para a agência de notícias Reuters, essa fonte citou discussões para facilitar a reunião no país asiático, justamente depois daquela ligação considerada amigável por essa fonte entre os dois chefes de Estado no início do mês, durante a qual discutiram relações econômicas e comerciais. Só que diplomatas brasileiros, também ouvidos pela Reuters, disseram que estão cautelosos sobre esse assunto porque ainda não houve uma confirmação oficial por parte da Casa Branca. Bom, segundo a apuração aqui da nossa repórter da CBN, Gabriela Echenique, o encontro está previsto para acontecer neste domingo, durante a abertura da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. A reunião deve ocorrer às 8 horas da manhã de domingo, pelo horário de Brasília. Segundo fontes do Itamaraty, Lula reservou o dia para encontros bilaterais
e também deve se reunir com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. A tentativa desse encontro ocorre em meio às tarifas de 50% impostas a alguns produtos brasileiros importados desde agosto, né, que essa tarifa está em vigor. Na ocasião de impor essas tarifas, Trump disse que a medida era necessária porque o Brasil estava fazendo uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Naquela ocasião, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 27 anos de prisão por planejar um golpe de Estado. No mês passado, vale lembrar, durante a Assembleia Geral da ONU, Trump citou Lula no discurso que ele deu à Assembleia Geral e disse que os dois líderes se encontraram brevemente e tiveram uma ótima química. Provavelmente o ouvinte vai se lembrar dessa frase, né? Sinalizando aí a abertura para um diálogo. Só que nesta quarta, Trump voltou a citar o tarifaço sobre produtos brasileiros. Numa publicação na rede social dele, o republicano afirmou que pecuaristas americanos estão indo bem pela primeira vez em décadas, graças a medidas de proteção comercial adotadas pelo governo. Aí, segundo o presidente americano, o motivo pelo qual eles estão indo bem é porque o governo impôs tarifas sobre o gado que entra nos Estados Unidos, incluindo aí essa taxa sobre os produtos brasileiros, Débora. Obrigada, Karen Lemos, pelas informações. De qualquer forma, diante de tudo que vem sendo tratado, organizado por parte da diplomacia, inclusive nossa apuração já trouxe até o horário, né? Esse encontro deve mesmo acontecer na Malásia, no domingo, às 8 da manhã, a não ser que algo de extraordinário venha a ocorrer até lá, mas está tudo dentro de um roteiro, né, Vera? Dentro de um script, ao que parece. Um script que é sempre sujeito a chuvas e trovoadas chamadas Donald Trump, né? Você veja, a gente já tem até uma indicação de hora, portanto, que eles vão se encontrar e que vai acontecer. E aí vem o presidente americano e fala, nossa, os pecuaristas estão indo bem depois de muito tempo e isso se deve à fixação de tarifas. Então, é como se você andasse 3 casas para frente e caísse numa casa que fale, volte 5 casas no tabuleiro. Você fica sem saber, com essas indicações que ele dá, se toda a história da química e a história da conversa vão ficar por isso mesmo, e na hora H ele vai dizer, olha, meu amigo, sinto muito, o tarifaço veio para ficar, está ajudando os nossos produtores e assim vai permanecer. Ou, olha, os nossos produtores estão indo bem, o tarifaço está indo bem, mas para retirar a gente exige isso, isso, isso e isso. Também pode acontecer. Então, é o tipo de encontro para o qual você vai, tem que ir muito municiado de dados, muito municiado de informações, porque o Trump pode trazer qualquer coisa à baila, qualquer coisa à mesa de negociações, e você não pode ser pego de surpresa, porque nessas, o Japão, os países europeus negociaram muito mal com ele em várias ocasiões, porque ele lança as coisas, gera um clima de certo desespero e a gente vai ter que negociar aqui na Bacia das Almas, e assim se negocia. Então, eu acho que esse tipo de manifestação que ocorre às vésperas do possível encontro, provável encontro, tem de ser usado pela nossa diplomacia como um sinal a mais de cautela e de preparação para o encontro. Porque, agora, gente, mesmo desculpa. Diga. Não, só completar, porque acho que essa história da carne pode se virar a favor do argumento brasileiro, porque assim, os pecuaristas americanos estão indo bem, mas para o consumidor a coisa está puxada. O preço da carne subiu, justamente. Sim. O foco da discussão é porque o Trump está querendo aumentar a importação de carne argentina, porque a carne está cara. Os pecuaristas americanos não querem. Só que assim, gente, a Argentina representa 2% das importações de carne bovina dos Estados Unidos. Não vai dar vazão, nenhum outro país do mundo consegue suprir a carne brasileira, somos o maior exportador. Então, assim, não adianta querer trazer carne de outras nações, porque não vai fazer frente a esse tarifaço, pelo menos na questão específica da carne. E que é um ótimo argumento econômico para levar para essa mesa de negociações, esse que você trouxe. Olha, tudo bem, em nome de você dar um benefício para produtores norte-americanos que não conseguem entregar no preço que o produto brasileiro chegava, você está causando inflação e está penalizando o consumidor. Então, esse tipo de preparação anterior ao encontro é fundamental para que ele seja bem sucedido. Em resumo, mesmo que o encontro aconteça, essa química pode acabar ali no momento em que
o Brasil não estiver preparado para fazer essa negociação. Quer dizer que só o encontro por si só não é uma certeza de que vai haver uma negociação que vai sair de lá tudo bem para o Brasil. Com certeza. Intervalo, você fica com as notícias da sua região. A voz de volta. E a Isa Staciarini tem informações ao vivo de Brasília sobre o acórdão que foi publicado hoje, o acórdão do julgamento do núcleo crucial da trama golpista, da condenação dos réus. A Isa traz mais detalhes para a gente sobre este acórdão. Oi, Isa. Débora, pois é, o Supremo Tribunal Federal publicou hoje, o acórdão referente ao julgamento do núcleo 1 da trama golpista, chamado ali do núcleo crucial, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados por tentativa de golpe. O documento tem 1.991 páginas e traz a formalização dos votos dos ministros que julgaram o caso. Lembrando que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no processo. Os advogados agora têm até a próxima segunda-feira para apresentar os chamados embargos de declaração. Como o julgamento terminou em 4-1 com apenas o voto do ministro Luiz Fux divergente, que foi pela absolvição, o entendimento do Supremo é que cabe apenas esse tipo de recurso. Lembrando, os embargos de declaração não mudam o resultado. Já os chamados embargos infringentes, que poderiam rever o resultado, não cabem mais nessa fase, mas alguns advogados, é claro, devem forçar esse recurso para que o STF se manifeste. Depois da apresentação dos recursos, cabe ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, analisar os pedidos e solicitar a data de julgamento dos embargos na turma. Só depois do julgamento dos embargos é que pode ter o início do cumprimento das penas. Débora. O Isa, hoje também teve aí decisão sobre o Eduardo Bolsonaro, um tema aí correlato com a família Bolsonaro. Como é que está esse caso? Isso, na verdade, agora há pouco, o Conselho de Ética da Câmara arquivou por 11 votos favoráveis e 7 contrários esse processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar, justamente pela atuação dele nos Estados Unidos contra o Brasil. Os parlamentares analisaram o requerimento do deputado delegado Marcelo Freitas do União Brasil, que apresentou parecer para arquivar a denúncia, porque considerou que Eduardo Bolsonaro tem imunidade parlamentar. Lembrando que o deputado recebeu o link para participar da sessão e tinha direito de fazer uso da palavra, mas não entrou nem participou online. O líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, disse que agora vai apresentar um recurso ao plenário e são necessários, no mínimo, 51 assinaturas de deputados para apresentar esse recurso. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, meninas, 1.900 e tantas páginas era uma ali etapa que faltava para que a coisa tivesse um andamento. Agora as defesas certamente vão tentar contradizer essa regra de que não cabem embargos pelo fato de só ter tido um voto divergente. Vão dizer que na turma são muito poucos ministros que votam, que, portanto, um voto divergente tem um peso proporcional maior do que no plenário, e tentar arrancar algum tipo de concessão por parte da primeira turma, e depois, se preciso, eles vão recorrer ao próprio plenário para que sejam analisados esses recursos. E caso deem com a cara na porta em todas essas tentativas, pelo menos o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que também do ex-ministro Augusto Heleno, vão alegar razões de saúde, razões de idade, para tentar converter desde o início o cumprimento das penas em prisão domiciliar. Eu acho que essa vai ser a batalha mais realista que eles vão travar nessa fase de recursos. É o que de mais possível pode ser analisado esse tipo de argumento de razões humanitárias. E tem Mas uma... a gente... Desculpa, Fala, Carol, Débora, pode ir. desculpa, Não, pode ir. Não, vai lá.
Eu ia perguntar Antes de você perguntar, deixa eu só chamar a Larissa Lopes, porque ela tem uma informação urgente lá de Brasília. Oi, Larissa. Oi, Débora. Olha, o ministro Luiz Fux passa a compor agora a segunda turma do STF. Foi decidido hoje, então, pelo presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin. Ele concedeu a transferência do ministro Fux para a segunda turma a partir da próxima semana. Fux havia solicitado a transferência ontem, conforme noticiamos, e de acordo com o Supremo, a previsão está no artigo 19 do Regimento Interno, segundo o qual o ministro de uma turma tem o direito de se transferir para outra onde haja vaga. Havendo mais de um pedido, terá a preferência o do mais antigo. Seria então a ministra Carmen Lúcia, mas como já teve o pedido de Fux, agora então ele foi autorizado por Edson Fachin, e a possibilidade de transferência surgiu após a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso no último sábado. E só uma última informação, Débora, é que em relação àquele pedido de Fux ontem, no final da sessão, do julgamento do Núcleo 4, ele falou que tinha o interesse de continuar participando dos julgamentos já marcados na primeira turma, mesmo já pertencendo à segunda. Mas, em relação a isso, não há uma decisão de Fachin. Débora. Obrigada, Larissa Lopes, pelas informações. Não tem essa decisão, né, sobre a possibilidade do Fux continuar participando desses julgamentos, mas ele pediu para fazer isso, inclusive para participar desse julgamento dos recursos, que é quando sai a definição, né, para onde vão, quem vai... Como é que esses réus vão cumprir as penas, né? Para onde eles serão encaminhados? Então, ele deveria ter deixado para pedir para mudar de turma depois que terminasse, né, o julgamento. Agora, sair oficialmente a mudança dele para uma turma e ele votar na outra, não dá para ser onipresente nas duas turmas. Eu acho um pouco complicado. Não sei como o ministro Fachin vai arbitrar uma questão dessa. Até porque depois que o Lula nomear o substituto do ministro Barroso, ele vai ter que ir para alguma das turmas. São só duas. Não sei como é que fica essa situação. Sinceramente. Esquisito, né? Esquisito. Mas sabe o que eu ia te perguntar, Vera? Se você acha que vai dar tempo de ter cumprimento de pena ainda nesse ano, porque era a intenção, né, do Supremo liquidar essa fatura antes do ano eleitoral. O pessoal ficou até com um pouco de receio quando o Fux pediu para rever ali questões gramaticais do voto. Será que ele vai demorar muito? Mas acabou que ele liberou e já saiu o acórdão. Estamos no final de outubro, mesmo com prazo para recurso e tal. É de se imaginar que o cumprimento de pena já aconteça ainda nesse ano? A determinação da primeira turma era para isso. Toda a construção do calendário... era para que isso terminasse antes do ano eleitoral, não fosse carregado para o ano eleitoral com toda ali a pressão política que haveria de início de cumprimento de pena, por exemplo, de Jair Bolsonaro em pleno ano eleitoral. Então, a expectativa era essa, mas a gente sabe que vão tentar interpor todo tipo de recurso, que isso pode levar algum tempo, mas eu acho que dá para fazer o trânsito final em julgado, até com alguma decisão sobre cumprimento de pena em prisão domiciliar ou não, ou início em regime fechado, realmente, ainda nesse ano. Vamos ver, Carol, imagino que sim. Vamos fazer mais um intervalo e na volta tem Bruno Caraza para falar de economia política e política, tudo junto. Estamos de volta com o Viva Voz, são 6h48. Já está na linha com a gente o Bruno Caraza, nosso colunista de todas as quartas-feiras. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no CBN. Boa noite, Bruno. Eu sou virginiana e você está no meio da tela. Ou quem foi que mexeu, o Bruno ou o Wender? Então deixa. E agora... eu tenho toque. Agora sim. A gente não ia nem conseguir prestar atenção no que ele estava falando. Quem está nos acompanhando por imagens vai entender. Reflexo aqui também, porque eu estou num quarto de hotel, então as condições estão meio precárias. Tudo bem, acontece. Bom, Bruno, a gente está aí na expectativa de o governo mandar para o Congresso as medidas que vão compensar a MP que caducou, que por sua vez já era para compensar
um decreto do IOF que não tinha prevalecido na sua integridade, e a gente não sabe exatamente o que vem por aí. O governo está às voltas com uma situação fiscal que é cada vez mais complicada, tem a possibilidade de descumprir uma regra que foi ele próprio que criou. Explica para a gente o que vem por aí e o que o governo está pensando em construir para 2026. Qual é a manobra para fazer essa meta fiscal, pelo menos parecer que parou em pé? Pois é, Vera, uma situação tão complicada, essa situação fiscal do governo, que até são várias frentes, é até difícil a gente explicar corretamente. Mas a situação do governo é a seguinte: o governo tem uma meta de equilibrar as contas públicas, então zerar o déficit público nesse ano e gerar um superávit de 0,25% do PIB, que dá uns 34 bilhões de reais no ano que vem. O governo, desde o início do ano, ele sabia que isso era muito difícil, tanto que ele tentou já 2 vezes, né, tanto com o aumento do IOF quanto com a MP, e as duas foram derrubadas pelo Congresso, tentou extrair os recursos para ele cumprir essas metas, e ele não conseguiu até agora. Para complicar a situação, tem uma regra na lei do arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal, né, criado pelo próprio governo, que estabelece que a partir do ano de 2025, ou seja, esse ano, se o governo tiver déficit, ele não pode mais conceder benefícios fiscais e nem aumentar as despesas com os funcionários públicos, os servidores públicos, além do limite de 0,6% ao ano. Essa trava vale para o ano seguinte ao ano do déficit. Então, tudo indica que o governo vai ter déficit agora em 2025. Então, a partir de 2026, o governo não poderia nem conceder benefício fiscal e nem benefícios para os servidores públicos ou contratar mais servidores públicos acima desse limite. Acontece que ano que vem é ano eleitoral. E o governo já se comprometeu com diversas categorias de servidores públicos e com setores como os setores dos data centers, por exemplo, de conceder benefícios e conceder reajustes. E ano eleitoral o governo não quer desagradar a essas bases, né, que são muito relevantes. Então, o que o governo está fazendo? Ele está dando um jeitinho, mudando a interpretação dessa regra do arcabouço fiscal. Qual que é o raciocínio do governo? O governo reconhece que realmente, muito provavelmente, vai ter déficit nesse ano, mas esse déficit só vai ser anunciado no início de 2026. Então, na cabeça do governo, o ano seguinte para essas trevas entrarem em ação não é 2025, não é 2026, e sim 2027. Então, ele vai... com essa interpretação, ele pretende conceder esses benefícios, esses reajustes e esses benefícios fiscais, ficar bem com o eleitorado e empurrar o problema para o ano seguinte. A grande questão é que o TCU não concorda com essa interpretação, nem as consultorias técnicas de orçamento da Câmara e do Senado, e o governo, então, vai ter que lidar com mais esse pepino aí para resolver uma situação fiscal que já é bastante complicada para ele. Para dar essa pedalada, né? Vamos usar... É uma pedalada, no fundo E a pergunta é exatamente isso, se isso não era uma pedalada. Pedalada, gente, não tem outro nome, né? Ô Bruno, e o governo vai insistir, né, com o aumento de impostos sobre bets, algumas outras aplicações financeiras. O que mais está no cardápio da equipe econômica para enviar para o Congresso? Débora, a situação é tão difícil que o governo não está nem conseguindo criar novas medidas. Então, a MP foi derrubada e o governo vai simplesmente insistir nas propostas que já estavam na MP, só que como a via da MP agora foi bloqueada, o governo pretende apresentar como projeto de lei e pegar carona em alguma tramitação de um projeto mais avançado no Congresso. Então, basicamente, o governo quer apresentar 2 projetos. Num deles, ele vai insistir com a taxação das fintechs e as taxações das bets.
Ao que tudo indica, o governo desistiu de mexer com aquelas aplicações financeiras que envolvem principalmente o agro, porque a resistência da bancada do agro é muito forte. Então, aparentemente, ele desistiu disso e vai insistir com fintechs e com bets. E ele tem um outro projeto que vai tornar um pouco mais difícil a concessão de alguns benefícios sociais, principalmente aquele auxílio defeso, né, que é para os pescadores, alguns benefícios previdenciários que não precisam de perícia e as regras de compensação tributária para as empresas. Então, são medidas que já estavam na MP, o governo vai tentar agora emplacar via projeto de lei, mas, novamente, vai ser muito difícil porque as questões, as resistências do governo, do Congresso, com principalmente propostas que aumentam impostos, são muito grandes. E tem um outro vespeiro aí, né, Bruno, que é a revisão de benefícios tributários que está tramitando no Congresso, mas é difícil sair do discurso porque os lobbies são muito poderosos, né? Muito poderosos, Carol. Só para recapitular essa história, né? Primeiro, o governo federal ele abre mão de pelo menos 540 bilhões de reais por ano, são cálculos da Receita Federal, em benefícios fiscais, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Então, é um volume de recursos muito grande que poderia ajudar muito a equilibrar as contas públicas do governo. Tanto é que em 2021, ainda no governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, o governo aprovou uma emenda constitucional que tinha um dispositivo que estabelecia que o governo tinha que apresentar um plano de redução desses benefícios tributários na razão de 10% ao ano até chegar num limite que hoje estaria em mais ou menos 230 bilhões de reais de benefícios tributários em 2030. Só que isso nunca aconteceu. O governo nunca apresentou esse plano, nunca colocou esse plano em ação, perdeu várias batalhas para reduzir esses benefícios tributários. A única grande conquista que o governo teve foi o fim do PERSE, né, que era aquele benefício criado na pandemia para o setor de eventos, mas isso é muito difícil porque a resistência é muito grande. Tem 2 projetos no Congresso que tratam disso, um é do deputado José Guimarães, outro do Mauro Benevides, os dois são ali da centro-esquerda e esquerda, da base do governo, mas o grande problema é quem que vai colocar o guizo nesse gato, né? Porque cortar benefícios tributários significa aumentar a carga tributária desses setores. Em geral, são setores muito poderosos, muito articulados no Congresso, que vão fazer resistência e a gente não sabe como que o governo vai conseguir resolver essa situação fiscal por essa via, principalmente no final de mandato, onde a situação está cada vez mais politicamente mais frágil, né? Exatamente isso. Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras. Obrigada por hoje, Bruno. Valeu, gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. Valeu, Bruno. Até. Tchau. Vamos trazer um último assunto aqui. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou hoje que a decisão do IBAMA de conceder licença para a perfuração de um poço exploratório na Foz do Amazonas foi técnica. Em entrevista ao canal Gov, Marina ressaltou que a licença neste momento é para prospecção de poços com o objetivo de verificar se há petróleo no local e em que quantidade, ainda sem caráter exploratório. Essa foi a primeira manifestação da ministra após a concessão da licença para a perfuração. O IBAMA deu uma licença técnica. Todo o trabalho que foi feito pelos técnicos do IBAMA foi feito com todo rigor. Tanto é que essa licença vem sendo apreciada dentro do IBAMA desde que era ainda de uma empresa privada e que depois passou para a Petrobras, e esse processo vem desde 2014. Agora, se chegou à reta final desse processo, aonde o IBAMA, ao longo de toda essa avaliação, conseguiu várias melhorias para o projeto. Então foram pedidos uma série de ajustes e ao longo do processo a Petrobras foi aportando esses ganhos para o processo de licenciamento em benefício da proteção da fauna e da flora no que compete às ações de cuidado e de socorro. Vera, você adiantou na sua coluna hoje que Marina Silva quebraria o silêncio sobre este tema, né? Ontem ainda comentamos que ela não havia se pronunciado e que defenderia que a decisão foi técnica.
Foi o que ela fez. Ela tentou contemporizar. Ela não quer criar polêmica às vésperas da COP, não quer se indispor com o presidente. Ela decidiu que vai ficar no governo até o final do mandato, que não vai ser como da outra vez, em que ela saiu brigada e denunciando que não conseguia implementar a agenda ambiental. Então, e toda essa conversa, que foi uma conversa num canal oficial do governo, a ministra ficou procurando destacar os pontos positivos e dizendo as coisas que ela vai cuidar para que ainda sejam asseguradas nesse projeto. Um aspecto que ela frisou bastante e que eu falei que ela bateria nessa tecla foi quanto à necessidade de se realizar avaliações ambientais de áreas sedimentares, que é uma exigência para toda novo poço, né, toda nova área de prospecção de petróleo, e essa é uma nova área. Então, conhecer melhor e definir a quem caberá e como caberá fazer a gestão ambiental das áreas que vão ser impactadas por essa prospecção, que por enquanto é só exploratória, mas depois vai começar a haver realmente uma extração de petróleo ali, né? Por enquanto só se quer entender direito quais as potencialidades dessa jazida, mas depois a intenção da Petrobras é realmente extrair petróleo dali, então ela quer obter mais garantias de que isso vai ser feito de uma maneira sustentável. Muito bem, Vera. Até amanhã, tem mais Viva Voz. Até amanhã tem mais Viva Voz. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final. Tchau, tchau. Beijo, Vera.